Acho que pela cara não tem uma luz melhor. É isso que a gente tem pra hoje. Boa noite, Pepitas. Jó. Bildade fala outra vez. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra assolada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. Não sei ler, tá? O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que eu apresse os passos. Será faminta a sua calamidade e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado. E isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu estado se espantarão os vindos do acidente, mas eu acho que é o ocidente, e os do oriente ficarão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Jó responde a Bildade. Respondeu Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes, de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo fará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me acusais pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. Arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me considerou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Eu tava aqui até agora sentada, não ouvi um pio. Meu gato já tá dormindo, bem bonito. Tá rolando um miadinho, entendeu? Só porque eu comecei a ler a Bíblia. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez nojento à minha mulher e até os meus irmãos têm repugnância de mim.
Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Por isso o meu coração se consome no meu peito. Na verdade, devieis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Zofar fala outra vez. Então respondeu Zofar o naamita e disse, por isso é que os meus pensamentos me fazem responder. Eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde todo o tempo, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea, ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens. Contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão, onde está? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo de sua língua, e o guarde e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á. Do seu ventre Deus a lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua mudança, e não saltará de gozo. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Porém, para que possa encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor de sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. A seta que o atravessou sairá do seu corpo, brilhando com a bilis do seu fígado, e o medo tomará conta dele. Toda a escuridão se reservará para os seus tesouros, um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão transportadas, no dia da sua ira todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Ah, tá. Nossa, 5 bocejos em um vídeo. Gente, eu fiquei feliz com uma situação, aí eu investiguei direitinho, porque eu decidi conversar com a minha tia. E ela falou, pera, algo de errado não está certo. Eu não.
poder divino agiu sobre a minha vida. Agiu mesmo. Porque apesar de eu ter sentido felicidade, se eu não tivesse visto nesse momento, olha, eu ia receber na tarraqueta como nunca antes. Então, obrigado Deus, de qualquer forma. Eu estou chateada porque eu deixei passar uma questão importante que poderia, né, não fosse o caso de eu ter olhado uma certa... Não vou falar nada, gente, é só para vocês entenderem que Deus é bom até quando eu acho que eu tô fazendo caca. Aí eu só tô cansada e um pouco chateada que eu não percebi meu erro antes, tipo, um mês atrás. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus as abençoe. Vou contar um relato. Sábado à noite eu tava orando. Gente, eu oro de noite. Quando eu acordo de madrugada, de manhã, várias vezes, né? Tenho muitos amigos solteiros. E aí, eu quis apressar Deus numa questão, não é do meu marido, é de outra pessoa. Eu falei, ai Deus, anda logo com isso, né? Já faz anos, né, que tá patinando ali naquele rolê e não vai. E aí, assim, é engraçado porque eu já falei sobre isso em outro vídeo. A gente acha que as mensagens são sempre pra gente. Não são. Porque no culto de domingo de manhã, eu errei os dias, mas ó, o culto de domingo dessa manhã não foi pra mim, foi pro meu amigo que foi comigo na igreja. Porque se tratava de um tema muito específico direcionado a ele. Eu entendi, amei, gostei, recebi uma oração muito boa do pastor Alex, inclusive, homem abençoado, meu Deus, que maravilhoso. Foi um culto ótimo, mas não pra mim. A mensagem não foi pra mim. Aí eu tava orando no domingo, eu falei que foi sábado, né? Mas não, eu tenho orado realmente de madrugada, enfim. Quando eu tô pra ir dormir ou quando eu acordo. E aí, eu tenho que ver se é meu gato mesmo, mas ele já vai, calma. Não é possível, ele tá aqui dentro de casa. Enfim, aí eu orei no domingo à noite e eu acompanho os vídeos do Dave Leonardo. Eu não suportava ele no começo, tipo, ai meu lindo, eu já queria dar uma muquetada nele. E aí eu fui deixando amaciar a carne, né? Fui ouvindo, porque no fim o que ele tá falando é a palavra. Aí eu orei no domingo apressando Deus. Falei, e aí, Jesus? Tu não é um cara batuta? Já deu tanta fezes aqui. Não, de novo, não é sobre mim. Né? Vamos agilizar esse rolê, né? Porque a gente tem que fazer prova, tem que dar uma orada direito, então assim, né? Vamos, né? Mostrar um caminho. Eis que tô voltando, sei lá, ponho no YouTube pra ver o vídeo do Dave, o tema é Deus não se atrasa. Eu sei que poderia eu ter visto esse vídeo em qualquer outro momento. Ele não teria feito sentido, mas não é muita coincidência, né? Tipo, eu orei um dia antes, falando, Deus, vai logo. E aí, o tema do outro vídeo é te acalma, querida, Deus não trabalha no teu relógio. Aí tá bom, mas como é difícil esperar, né? Vamos esperar. É isso aí, Pepitas, boa noite.